Você já tomou-lhe um comprimido comum sem perceber que ele poderia aumentar o risco de demência? É uma realidade dura que muitos idosos não ouvem o suficiente. Alguns medicamentos prescritos para adultos mais velhos podem aumentar o risco de demência. Não estamos falando de remédios raros ou exóticos. São comprimidos de uso comum que milhões de pessoas tomam diariamente, às vezes sem perceber os perigos ocultos. Se você tem mais de 60 anos, este vídeo é especialmente importante para você, porque entender quais comprimidos devem ser evitados pode ajudar a proteger sua memória e sua independência. Neste vídeo, vamos revelar 4 tipos de comprimidos que neurologistas alertam que podem contribuir para o declínio cognitivo e a demência em idosos. Não estamos falando de alarmismo. Estamos falando de fatos respaldados por pesquisas e experiência clínica. Você vai aprender como esses medicamentos afetam o cérebro, por que são prescritos com tanta frequência, apesar dos riscos, e quais alternativas ou conversas você pode ter com seu profissional de saúde para se manter seguro. Fique comigo até o final, porque você não apenas conhecerá esses comprimidos, mas também descobrirá passos práticos para conversar com seu médico e proteger seu cérebro por muitos anos. Trata-se de empoderamento, não de pânico, ajudando você a viver de forma mais inteligente, por mais tempo e com mais tranquilidade. Vamos começar. Número 1. Medicamentos anticolinérgicos. Entre os comprimidos associados à demência em idosos, os medicamentos anticolinérgicos se destacam como uma das categorias mais comuns e preocupantes. Esses remédios são frequentemente prescritos para alergias, problemas de bexiga, distúrbios do sono e até alguns problemas gastrointestinais. À primeira vista, podem parecer inofensivos ou até úteis. Afinal, aliviam sintomas como nariz escorrendo, bexiga hiperativa ou insônia. Mas a forma como atuam envolve o bloqueio de uma substância química cerebral vital chamada acetilcolina, que desempenha um papel crucial na memória, no aprendizado e na função cognitiva geral. Quando a acetilcolina é suprimida, mesmo temporariamente, pode causar confusão, esquecimento e dificuldade de concentração. Para pessoas mais jovens, isso pode ser apenas um efeito colateral leve. Mas, para idosos, especialmente aqueles que já estão em risco, o uso prolongado de medicamentos anticolinérgicos tem sido fortemente associado ao declínio cognitivo acelerado e ao aumento do risco de demência. O que torna isso particularmente preocupante é que muitos idosos tomam vários medicamentos com propriedades anticolinérgicas sem saber, acumulando os efeitos sem perceber. Veja o exemplo de Eleanor, uma mulher de 74 anos de Ohio, que vinha sofrendo com alergias crônicas e idas frequentes ao banheiro à noite. O médico dela prescreveu um antihistamínico e um medicamento para bexiga, ambos com efeitos anticolinérgicos. Com o tempo, Eleanor percebeu que estava ficando mais esquecida e facilmente confusa. Ela achava que era apenas o envelhecimento. Mas depois de revisar seus medicamentos com um farmacêutico, descobriu que esses comprimidos poderiam estar contribuindo para seus sintomas. Após fazer ajustes com a orientação de seu médico, passou a se sentir mentalmente mais clara e mais alerta durante o dia. A parte complicada sobre os anticolinérgicos é o quão comuns eles são, não apenas em medicamentos prescritos, mas também em alguns remédios vendidos sem receita para resfriados, alergias e sono. Muitas pessoas assumem que, se é vendido sem prescrição, é seguro. Mas isso nem sempre é verdade, especialmente para quem já passou dos 60 ou 70 anos. O impacto cumulativo ao longo de semanas, meses ou anos pode, silenciosamente, desgastar a saúde do cérebro. Por isso, é essencial revisar regularmente todos os seus medicamentos com um profissional de saúde que compreenda esses riscos. Faça perguntas como: este remédio afeta minha memória? Ou existem alternativas mais seguras? A conversa certa pode ajudar a encontrar medicamentos que funcionem para você sem comprometer a mente. Lembre-se, não se trata de interromper um tratamento necessário, mas de fazer escolhas informadas. Às vezes, um medicamento diferente, uma dose mais baixa ou opções não medicamentosas podem oferecer alívio sem o custo oculto para a saúde cognitiva. Estar informado é sua melhor defesa. Entender o papel dos medicamentos anticolinérgicos é o primeiro passo para proteger seu cérebro com o passar dos anos. É uma armadilha comum na qual muitos idosos caem, mas com consciência e o apoio certo,
você pode evitá-la e manter sua mente afiada por muitos anos. Número 2. Auxiliares do sono e sedativos. Outra categoria de comprimidos sobre os quais os neurologistas alertam com frequência, quando se trata do risco de demência em idosos, é a de auxiliares do sono e sedativos, incluindo as benzodiazepinas. Esses medicamentos são frequentemente prescritos para insônia, ansiedade ou agitação, condições que se tornam mais comuns à medida que envelhecemos. Embora possam oferecer o alívio tão necessário e ajudar a conseguir algumas horas de sono, o uso prolongado pode trazer sérios prejuízos, especialmente para a saúde do cérebro. Auxiliares do sono e sedativos atuam deprimindo o sistema nervoso central, o que desacelera a atividade cerebral e induz relaxamento ou sono. Esse efeito pode se tornar problemático com o tempo, pois o cérebro depende de ciclos naturais de atividade e descanso para manter a memória, a cognição e a regulação emocional. O uso prolongado desses medicamentos tem sido associado a riscos aumentados de confusão, perda de memória e até uma probabilidade significativamente maior de desenvolver demência. Veja o exemplo de Henry, um contador aposentado de 78 anos de Nova York. Após anos lutando contra problemas de sono, seu médico prescreveu uma benzodiazepina para ajudá-lo a descansar. No início funcionou maravilhosamente, mas ao longo de vários meses, Henry percebeu que estava ficando mais esquecido, com dificuldade para se concentrar e, às vezes, sentindo-se desorientado. Preocupada, sua família insistiu para que ele conversasse com o médico. Após uma revisão, concordaram em reduzir gradualmente a dosagem, explorando abordagens não medicamentosas para o sono. Com o tempo, a clareza mental de Henry melhorou e ele se sentiu mais alerta durante o dia. O que torna essa questão ainda mais desafiadora é o quão comuns esses medicamentos se tornaram no cuidado com idosos. Muitos médicos os prescrevem porque problemas de sono podem afetar significativamente a qualidade de vida e essas drogas oferecem alívio rápido. No entanto, os riscos a longo prazo são muitas vezes subestimados ou ignorados, especialmente quando alternativas, como a terapia cognitivo-comportamental para insônia ou práticas naturais de higiene do sono, estão disponíveis. Os idosos também tendem a metabolizar esses medicamentos mais lentamente, fazendo com que permaneçam no organismo por mais tempo e aumentando o risco de efeitos colaterais como tontura e quedas, o que coloca ainda mais em risco a saúde e a independência. A combinação de risco físico e declínio cognitivo pode criar um ciclo perigoso. Se você ou alguém próximo usa regularmente auxiliares do sono, é essencial ter uma conversa aberta com um profissional de saúde. Pergunte sobre os riscos, discuta métodos alternativos e desenvolva um plano para minimizar o uso de medicamentos enquanto mantém um sono reparador. Às vezes, pequenas mudanças na rotina, como reduzir o tempo de tela antes de dormir, ajustar os horários das refeições ou praticar técnicas de relaxamento, podem fazer uma grande diferença. A principal lição aqui é que, embora auxiliares do sono e sedativos possam oferecer conforto a curto prazo, seu uso prolongado em idosos pode trazer perigos ocultos. Proteger o cérebro significa equilibrar as necessidades imediatas com o bem-estar a longo prazo, e isso inclui buscar formas mais seguras de descansar sempre que possível. Compreender esse risco lhe dá poder para fazer escolhas mais inteligentes sobre o sono e o uso de medicamentos. É um passo fundamental para preservar não apenas suas noites, mas também seus dias, repletos de memórias claras, pensamento afiado e momentos de alegria. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achou essas informações valiosas, comente número 2 abaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. O seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos que informam e inspiram. Agora, vamos em frente. Número 3. Certos antidepressivos. Quando pensamos em medicamentos que afetam o cérebro, os antidepressivos costumam vir à mente, e com razão. Eles desempenham um papel vital ao ajudar muitas pessoas a lidar com depressão, ansiedade e outras condições de saúde mental. No entanto, nem todos os antidepressivos são iguais. Quando se trata do impacto na saúde cognitiva dos idosos, em particular, alguns antidepressivos de gerações mais antigas, especialmente os antidepressivos tricíclicos, têm sido associados a um aumento do risco de demência quando usados a longo prazo.
Esses medicamentos afetam os neurotransmissores no cérebro, alterando o equilíbrio de substâncias químicas, como serotonina e norepinefrina, que influenciam o humor e a cognição. Embora esses efeitos possam melhorar a saúde emocional, também podem trazer efeitos colaterais como problemas de memória, confusão e raciocínio mais lento. Sintomas que podem ser confundidos com o envelhecimento natural ou os primeiros sinais de demência, mas que, na verdade, podem estar sendo agravados pelo próprio medicamento. Veja o exemplo de Linda, uma enfermeira aposentada de 69 anos do Colorado. Ela foi prescrita com um antidepressivo tricíclico após enfrentar uma depressão decorrente da morte do marido. Ao longo dos anos seguintes, Linda percebeu um aumento do esquecimento e dificuldade de concentração. Após consultar seu novo médico e revisar a lista de medicamentos, descobriu que o antidepressivo poderia estar contribuindo para seu declínio cognitivo. Com a orientação médica, mudou para uma classe mais recente de antidepressivos com menos efeitos cognitivos. E com o tempo, sua clareza mental melhorou. O que torna isso especialmente preocupante é que muitos idosos recebem esses antidepressivos mais antigos porque são eficazes e, às vezes, mais baratos do que as opções mais novas. No entanto, o risco para a saúde cerebral precisa ser cuidadosamente avaliado, especialmente em pessoas com outros fatores de risco para a demência. O equilíbrio entre saúde mental e função cognitiva pode ser delicado, e conversas abertas com profissionais de saúde são essenciais. Também é importante reconhecer que interromper ou trocar antidepressivos nunca deve ser feito de forma abrupta ou sem supervisão profissional. Cada jornada de saúde mental é única, e o objetivo deve ser sempre encontrar tratamentos que apoiem tanto o bem-estar emocional quanto o cognitivo. Se você ou alguém que você ama está tomando antidepressivos, especialmente os mais antigos, como os tricíclicos, pergunte ao seu médico sobre os possíveis efeitos cognitivos. Discuta se medicamentos ou terapias alternativas podem oferecer alívio sem comprometer a saúde do cérebro. Manter-se informado ajuda você a defender o melhor cuidado possível. A relação entre antidepressivos e risco de demência é complexa, mas entendê-la dá poder para fazer escolhas que protejam a mente sem sacrificar a saúde mental. Trata-se de encontrar harmonia entre sentir-se bem emocionalmente e manter a mente afiada, ambos essenciais para viver uma vida plena e rica. Navegar pelas opções de tratamento com conhecimento e cautela pode fazer uma diferença profunda em como você envelhece. E tudo começa com a conscientização. Número 4. Analgésicos noturnos de venda livre, PPM. Muitos idosos recorrem a analgésicos vendidos sem receita, em fórmulas noturnas ou PM, para aliviar dores e ajudar a dormir. Esses medicamentos combinados geralmente contêm ingredientes como a difenidramina ou outros antihistamínicos sedativos, que podem ter um impacto significativo na função cerebral, especialmente quando usados com frequência. Embora possam parecer inofensivos por não exigirem prescrição, esses comprimidos podem silenciosamente contribuir para problemas de memória, confusão e aumento do risco de demência em idosos. Os ingredientes sedativos presentes nesses analgésicos PM atuam deprimindo o sistema nervoso central, de forma semelhante aos auxiliares do sono e sedativos prescritos. Isso provoca sonolência, o que ajuda a adormecer. Mas o uso prolongado pode reduzir a função cerebral e diminuir a agilidade mental. O problema é que muitos idosos utilizam esses medicamentos com frequência, devido à facilidade de acesso e à eficácia no alívio de curto prazo, muitas vezes sem saber dos riscos ocultos presentes nesses remédios comuns. Veja o caso de Joe, um mecânico aposentado de 75 anos de Indiana, que usava analgésicos PM para ajudar com a dor da artrite e a insônia ocasional. Com o tempo, sua família percebeu que ele estava ficando mais esquecido e desorientado, tendo dificuldade para lembrar compromissos e, às vezes, se perdendo em lugares familiares. Após uma revisão cuidadosa de seus medicamentos, o médico fez a ligação entre o uso regular de analgésicos contendo difenidramina e os problemas cognitivos de Joe. Com orientação, Joe conseguiu reduzir gradualmente o uso desses medicamentos e buscar alternativas mais seguras, recuperando parte de sua clareza mental. Um dos desafios com esses analgésicos noturnos de venda livre é que muitas vezes são tomados sem supervisão médica,
especialmente porque podem ser comprados facilmente em farmácias. As pessoas presumem que, se algo é vendido sem prescrição, deve ser seguro para uso diário ou prolongado. Infelizmente, isso nem sempre é verdade para os idosos. O cérebro envelhecido é mais vulnerável e esses compostos sedativos podem se acumular e causar efeitos duradouros que parecem envelhecimento natural, mas que, na realidade, são efeitos colaterais de medicamentos. É fundamental que idosos e cuidadores leiam os rótulos com atenção e perguntem a farmacêuticos ou médicos sobre os componentes desses analgésicos noturnos. Se você depende regularmente desses medicamentos, converse sobre estratégias mais seguras de controle da dor ou opções não farmacológicas, como fisioterapia, exercícios leves ou terapia com calor. Lembre-se, proteger o cérebro não se resume apenas a medicamentos prescritos. Os remédios vendidos sem receita também podem ter um grande impacto. A conscientização e o uso cauteloso podem fazer a diferença para manter a clareza mental e a qualidade de vida. Assumir o controle sobre o que você coloca no seu corpo, especialmente medicamentos, é uma das formas mais eficazes de proteger sua saúde cognitiva ao envelhecer. Ao se manter informado e proativo, você se capacita para fazer escolhas que apoiem tanto o corpo quanto a mente por muitos anos. Se você gostou de aprender sobre esses medicamentos importantes hoje, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal do YouTube para mais conteúdos valiosos. O seu apoio nos ajuda a continuar criando materiais que informam e inspiram. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achou essas informações úteis, comente número 4 abaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, vamos em frente. Considerações finais. Ao encerrarmos este vídeo, tire um momento para refletir sobre os 4 tipos de medicamentos que discutimos. Medicamentos anticolinérgicos, auxiliares do sono e sedativos. Certos antidepressivos e analgésicos noturnos de venda livre. PM. Cada uma dessas categorias carrega riscos ocultos que muitos idosos podem não conhecer, especialmente no que diz respeito à memória, ao raciocínio e à saúde cerebral em geral. Reconhecer esses riscos não é sobre criar medo, mas sim sobre dar a você o poder de fazer escolhas informadas e proteger sua mente. Se você toma algum desses medicamentos ou conhece alguém que os utilize, o melhor passo que pode dar é ter uma conversa franca com o seu profissional de saúde. Pergunte sobre os possíveis efeitos cognitivos e discuta alternativas que possam ser mais seguras para o seu cérebro. O gerenciamento de medicamentos é um esforço em equipe e a sua voz importa. Estamos falando da sua saúde, da sua memória e da sua qualidade de vida. Também é importante lembrar que nada disso significa interromper tratamentos essenciais sem orientação profissional. Muitas vezes, os médicos podem ajudar a encontrar um equilíbrio entre o controle dos sintomas e a preservação da função cognitiva. Você merece sentir-se bem e pensar com clareza. E com a abordagem certa, ambas as coisas são possíveis. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Adoraríamos ouvir você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que aprendeu hoje e como pretende aplicá-la na sua vida. A sua opinião é importante para nós, então não hesite em compartilhar. Ler os seus comentários nos dá grande motivação e incentivo. Se você gostou deste vídeo e o achou útil, curta, inscreva-se e compartilhe. O seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos de qualidade para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.